Agora o texto vai para o Senado e é por isso que a gente conversa agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do DF. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Raíssa, Leandro. Olha, de fato, né, deve ser encaminhado para o Senado o texto aprovado na Câmara ontem, que foi até de madrugada, mas evidentemente que aqui no Senado nós vamos fazer uma grande discussão. O fato de ter aprovado na Câmara não significa que está tudo certo. Nós temos que... Aqui é uma casa revisora, não é um cartório que autentica, né, o que vem da Câmara. Então, nós vamos constituir um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, vamos a pensar outras PECs que estão tramitando aqui e vamos fazer o debate. Aqui é a Casa da Federação. Então, aqui é que nós vamos discutir as questões do Estado, né, questões dos municípios, mas também regulamentar, né, porque grande parte da reforma foi para a lei complementar. E questão de definição de alíquotas e etc. passa pelo Senado, cabe ao Senado aprovar essas leis complementares. Agora, óbvio que eu não vi, olha que eu participei de todas as reuniões da Frente Parlamentar da Agricultura, Comércio e Serviço, né, empreendedorismo, eu participei do debate, né, da discussão. Mas no Senado a gente precisa, né, ter um estudo mais detalhado. Por exemplo, eu não vi o governo se prontificando a fornecer para nós os dados que a gente pudesse fazer a simulação. O governo tem todos os instrumentos hoje de informação da arrecadação. Ninguém pode dizer que falta muito, né? Eu participei 20 anos na Câmara e agora no Senado também, a PEC 110, ficamos 3 anos aqui discutindo. Então, lógico que todo mundo defende a aprovação da reforma tributária. Agora, eu vi também de madrugada vários acordos que foram construídos naquele momento e que foi oferecido um texto durante a votação. Não é possível que uma matéria tão importante que atinge o Brasil, os brasileiros, não haja um tempo suficiente, pelo menos, para ler o que está ali escrito. Né? Então, eu vi o debate também, mas aqui no Senado nós vamos fazer essa discussão. Né? Eu sei que para o agro, né, houve o atendimento de várias reivindicações, e nós estávamos preocupados, de fato, com a questão da cesta básica, né? Havia proposta de tributar a cesta básica e depois devolver o recurso. A gente sabe como é que funciona isso. Isso foi acatado. Houve uma redução de alíquotas, não é? Em termos de percentuais, tem a alíquota que será aprovada em lei complementar, mas o agro e a educação, não é? A saúde, vão ficar com a redução de 60%. Então, será apenas 40% da taxa definida, que ainda será definida em lei complementar. Não é? Mas tem uma questão séria da questão de serviço. Os serviços, a gente precisa ainda fazer as simulações, ver de fato, porque você falar em reforma tributária, sem levar em consideração que a folha de pagamento é onerada em mais de 20%, e não fazer parte do IVA para efeito de compensação, é uma preocupação muito grande. Então, a gente precisa realmente, aqui no Senado, fazer, e vamos fazer. Não é? Estão enganados quem acha que, chegando aqui, vai ser aprovado na semana seguinte. Aqui nós vamos fazer toda a discussão, e aí queremos, de fato, verificar com os governadores, não é? Se a questão do IVA, no caso do IBS, né, se contempla realmente, né, porque tem estados que o desenvolvimento está acontecendo agora, né, tem estados que já estagnou. É o momento de unir na distribuição, como é que será feita? Lógico que vai ter o conselho, agora incluir um representante dos municípios, que só tinha dos estados, era o CONFAS que fazia isso, mas eu acho que já foi o primeiro passo, um grande avanço. Agora, temos que corrigir, fazer as correções, né, fazer realmente uma revisão, simular a situação para a gente poder, de fato, ter uma boa reforma que beneficie a população. Nós não admitimos aumento da carga tributária. Senador, boa tarde para o senhor. Eu vi, o senhor falou agora há pouco, aliás, na minha primeira participação eu falei, bom, estava todo mundo hoje pela manhã comemorando bastante o resultado da votação de ontem, de madrugada, da possibilidade de se chegar a um entendimento. A sua fala, num primeiro momento, me parece, de alguma forma, um balde de água fria naqueles que são mais otimistas em relação ao avanço da matéria. E a gente sabe que o senhor participou de todo o processo de discussão
prévio a respeito dos textos que, de certa forma, acabaram sendo fundidos e, de alguma maneira, resultaram no texto que foi aprovado ontem lá na Câmara dos Deputados. Eu lhe pergunto, daquilo que o senhor considera que seja o texto ideal, o ideal nunca se vai obter, nunca se vai alcançar naturalmente, mas aquilo que o senhor considera que seja necessário corrigir, está muito distante, senador, do texto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, e a gente pode esperar, de repente, um atraso maior em relação à expectativa que se faz de aprovar o texto no Senado ainda nesse segundo semestre? Eu acredito que é possível no segundo semestre. Não dá para aprovar em agosto, né, no início do recesso. Aliás, nem teremos recesso, que o arcabouço fiscal, né, agora que foi liberada a pauta, né, depois no CAF, né, que foi liberada a pauta para o arcabouço fiscal, que faz parte, interfere diretamente nos cálculos da LDO. A LDO não foi encaminhada ainda aqui para o Senado, para o Congresso Nacional, e a gente só tem um recesso depois de votar a LDO. Então, nós estamos aguardando a aprovação do arcabouço na Câmara. Espero que eles aprovem o texto do Senado com as modificações que foram feitas, e aí que possa o governo, então, trabalhar a LDO e mandar aqui para o Senado. Tem alguns projetos nos últimos meses que a Câmara tem aprovado no último minuto, chega aqui de manhã e precisa da aprovação à tarde, sem uma discussão do Senado. Então, isso não pode virar regra, né? Isso são exceções excepcionais mesmo, e na casa da reforma tributária, não é um texto que foi aprovado de madrugada, que nós vamos aprovar sem realmente uma reflexão, sem um debate, sem uma análise maior. Nós precisamos simplificar a carga tributária, o sistema tributário, né? Da Constituinte para cá foram 174 mil normas, dando quase 20 normas por dia útil, uma coisa assim inexplicável. Então, temos que simplificar, né? Mas não podemos admitir aumento da carga tributária em vários setores, como a área de serviço, que vai, de fato, aumentar muito. Então, a gente vai analisar, né, com simulações para realmente fazer uma votação consciente, né? Eu sei que tem uma votação expressiva, mas é muita coincidência, né? Porque se fosse no mérito, não precisava de ter liberado naquele dia as emendas, né? Se você concorda com o mérito do projeto, que é um grande ganho para o Brasil, o momento mais nobre do Brasil, e aí libera aquele monte de emendas, muitos ali podem ter votado em função de orientações partidárias ou interesses, né, partidários. Então, essa reforma não é para os partidos, não é realmente para os estados, mas é para o contribuinte, para o cidadão que paga muito imposto. Muitas emendas foram acatadas, acho que o Aguinaldo fez um trabalho muito bom, bastante flexível, mas algumas coisas que foram negociadas foram em cima da hora. Tinha algumas coisas que não estava nem no texto assim, né, um texto completo. Foi dada uma redação que a gente precisa, no mínimo, ler, analisar, simular, né, o que vai acontecer. Mas eu acho que foi um grande avanço, e aqui nós vamos sim colocar prioridade no projeto, evidentemente que isso é importante para o Brasil, mas corrigindo e aperfeiçoando o texto para evitar surpresas, né? Senador, me permite, Raíssa, o senhor chegou a falar aí que o setor de serviços foi o que perdeu muito, teve aumento significativo na carga tributária, mas o setor do agropecuário ontem à noite comemorou bastante o entendimento e a possibilidade de levar aquele texto à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Eu lhe pergunto, das vitórias obtidas pelo agro ontem, como por exemplo o estabelecimento de 40% da alíquota base, a isenção de impostos para os produtos da cesta básica e também tratamento tributário diferenciado para produtos agrícolas, como por exemplo implementos e máquinas agrícolas, na sua opinião, isso deve ser mantido no Senado Federal? Eu acho que sim, foi uma grande conquista da Frente Parlamentar da Agricultura, do agronegócio, que realmente precisa e merece um tratamento diferenciado em função, se hoje a gente ainda tem uma balança comercial favorável, a gente deve ao agro, né? Então não tem sentido você aumentar a alíquota de imposto, inclusive, né, com toda a matéria-prima hoje tendo aumento, né, com a importação de vários produtos, que é matéria-prima para o agro, que poderiam ser taxadas
de uma forma que poderia comprometer a competitividade do Brasil. Nós temos aí grandes conquistas, a questão da cesta básica, a questão de manter o produtor rural, né, até 3,6 milhões sem tributação. Então, teve conquistas importantes, que eram exatamente as reivindicações que nós acompanhamos da Frente Parlamentar do Agro. Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós, aqui no Senado, a tendência é acompanhar tudo aquilo relacionado ao agro. Eu acho que ficou bom. Houve uma discussão, né, como sempre, né, daqueles que não conhecem e querem votar ideologicamente, né, questão chamada de pesticidas, né? As pessoas não entendem que a inovação acontece e que aqui a gente leva 10 anos para ter um produto aprovado. Né? Nesses 10 anos, evidentemente, que já mudou tudo. Na Europa, nos Estados Unidos, o que acontece é que tem muitos defensivos, né, que foram modernizados e que têm um efeito menor, inclusive, e que os caras, por questão ideológica, acham que não, que tem que manter o Ministério da Agricultura fiscalizando cada coisa, autorizando cada coisa, levando 10 anos para decidir. Quando decide, já está ultrapassado. Então, o que o agro quer e foi contemplado, né, muitos vão criticar agora o IPVA, né, com relação à questão dos maquinários agrícolas, com relação à aeronave. Né, óbvio, as aeronaves, né, que são usadas no agro, nas fazendas, na produção, né, esse custo ele é diferente, né, da aeronave de passeio aí, que as pessoas utilizam aí na área do turismo, né, o pessoal, muitas vezes, que não há essa tributação adequada. Mas não é o caso específico, né, que é usado pelo agro. Né? Tá certo. Senador, antes da gente encerrar, a gente sabe que tem um prazo longo aí para essa transição. É possível que os senadores queiram mexer nesse período de transição? Como isso avalia? Olha, eu acho que ficou razoável, né? 2023, 2032, né? São 7 anos. Se falava antes de 70 anos, 40 anos. Né? Então, eu acho que já ajudou muito. Eu acho que muitos estados vão antecipar tudo isso, mas tem contratos, né? Tem incentivos que foram concedidos que tem que respeitar o direito adquirido, né? A segurança jurídica. Então, não dá para você mudar uma reforma dessa da noite para o dia. Eu acho que ficou num bom tamanho. E isso é que nós vamos agora, aqui no Senado, lógico, nós vamos fazer audiências públicas, vamos trazer os governadores aqui, não é porque havia alguma divergência em alguns estados, aí contemplar o Centro-Oeste, por exemplo, não é, que é o nosso estado aqui, né, o DF está incluído no Centro-Oeste, por uma iniciativa do próprio governador Caiado, que, né, colocou suas razões, suas ponderações e foi acatadas. Agora, como vai ficar com relação aos outros governos? Nós vamos discutir isso aqui, né, porque nós temos que respeitar, primeiro, né, a autonomia dos estados e municípios. Isso é constitucional, isso é causa pétrea. Não dá para você, a União, interferir nas decisões. Eu achei que foi uma boa solução criar o Conselho, né, de representantes do governo estadual e municipal, e lá que vai ser decidido como fazia o CONFAS e agora com a representação municipal. E o CBS, que é da União, né, e aí o IVA federal. Okay. E aí há um conselho também que vai distribuir, não é, os recursos, mas levando em consideração a população também. Então, essa a grande conquista foi realmente a tributação no destino. Eu acho que já passou da época isso, né, porque realmente nós prestigiamos por muitos anos o Estado produtor, que gerava guerra fiscal no Brasil. E acho que com isso, na tributação do destino, vai diminuir até ou acabar completamente a questão dos incentivos fiscais, a guerra fiscal. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Um abraço.